Rodrigo, o que compensa um pouquinho hoje em dia é isso. Tem 9 planejando destruir, mas acha um ainda querendo preservar. Porque a hora que os 10 decidirem a destruir, aí acabou. O avanço de uma estrada pode mudar para sempre uma paisagem marcada não apenas pela natureza, mas também pela história. Na zona rural de Taubaté, a possível extensão da rodovia Carvalho Pinto preocupa pesquisadores, ambientalistas e moradores da região. A equipe da TV Cidade percorreu o local acompanhada pelo engenheiro civil e proprietário da fazenda, Rodrigo Teixeira, responsável por projetos de reflorestamento na área. Para os envolvidos, a construção da estrada pode representar riscos ambientais significativos para uma região considerada sensível. Bom, gente, nós estamos aqui no bairro de Itapecerica, na zona rural Taubaté, muito conhecido porque aqui próximo fica o Comando de Aviação do Exército. Mas essa região, ela preserva histórias, ela preserva memórias e ela tem tesouros que pouca gente conhece. Esse tesouro está ameaçado, desde que o governo do estado anunciou a passagem de uma rodovia, a Carvalho Pinto, próximo a essa propriedade e outras da região. Rodrigo Teixeira Lima, ele é proprietário aqui desse lugar, ele vai mostrar para a gente, vai contar para a gente um pouco sobre o que temos aqui, junto com o Célio Tomé, que desenvolve o projeto Sertões Taubaté de Vivência Rural, que aproveita, né, todo o potencial turístico, econômico, de geração de emprego e renda, para poder mostrar uma Taubaté que pouca gente conhece. Rodrigo, aqui começou uma estrada. Né? Que caminho é esse? Aqui nós temos aqui em cima um caminho antigo, um caminho dos escravizados e valas construídas por escravos e também o caboclo, né, Celeste? Sim. Caboclos. E que nós temos encontrado também moedas da época do Brasil Colônia e do Brasil Império. Lá embaixo também temos espaços que o Silésio trabalha com rota turística de Rota Mazzaropi, onde foram feitas as filmagens do Mazzaropi. Vamos lá conhecer? Bom, esse caminho a gente vai passar por alguns lugares interessantes, né? Conta só um pouquinho pra gente, porque nós vamos convidar as pessoas de casa, a quem está assistindo a gente aí pelo canal 3 da Claro, ou também aí pelo nosso YouTube, em qualquer parte do Brasil, a caminhar com a gente, né? Conta um pouquinho só, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver caminhos de épocas de escravos, do período colonial, e também locais onde nós encontramos moeda do período colonial e período do Império. Celésio, o Celésio já está acostumado a andar por esse caminho, né, Celésio? Sim, bastante tempo já que a gente faz esse tipo de trabalho de percorrer os sertões de Taubaté e ver essas coisas, assim, procurar essas curiosidades. E esse aqui é muito bacana porque ele relembra um tempo lá do tempo da Sesmaria, que são essas valas que dividiam a propriedade. Então aqui na região que eu conheço é o único local que tem isso aqui, é aqui no sítio do Rodrigo, aqui nos sertões de Taubaté. Bom, mas não é um caminho curto, né? Qual é a metragem que você já tem feito aí catalogado? Uns 1.200 metros, 1,2 km mais ou menos. Então é um caminho considerável, né? Gente, vamos aproveitar, vamos com a gente aqui. Então abra aqui pra gente a porteira, né? Que chama... É porteira mesmo? Trunqueira. Então pra gente poder ir junto. Junto, Cláudia Mello, vem com a gente. Aqui está quase que na altura original, por volta de 2 metros de altura, porque ela tinha que, além de dividir as terras também, o gado não podia passar de um lado para o outro, então eram barrancos praticamente retos, né? Aqui era caído com o tempo, na chuva vai desbarrancando, mas eles eram retos. Era uma vala mesmo. É a vala mesmo. E a distância, a largura, geralmente é os 2 homens, que um tira daqui e joga para cá, outro tira para cá, joga para cá. Não podia ser muito largo, primeiro que você ia perder propriedade, né? Em segundo lugar também, não tinha como um homem trabalhar no meio, ele ia jogar a terra para onde? Então jogava-se para os lados. Então geralmente compreendia 1,5 metro a 2 metros
de altura. Porque se você compreender 2 metros de altura, o homem ele joga pouca terra para cima, porque a dor no braço dele vai ser tão grande dele fazer esse movimento, então geralmente era no máximo 2 metros de altura. Isso dependendo do caboclo ainda, que se ele fosse muito baixinho até não daria, mas se ele fosse um pouco mais alto, então ele conseguiria jogar. Aí dividia de um lado uma propriedade, do outro lado a propriedade, né? Hoje em dia o pessoal fala muito na vala dos escravizados, mas quando começou no tempo da Sesmaria, que foi até 1822, era conhecido como Rota Cabocla, Vala Cabocla. Segundo o pesquisador Silésio Tomé, o território guarda vestígios importantes do período imperial brasileiro, entre eles antigas estruturas conhecidas como valas caboclas, divisões de sesmarias abertas inicialmente por populações caboclas, formadas pela miscigenação entre indígenas e europeus. Essa coisa, ou o caboclo é forte, ou o caboclo é positivo, o caboclo, porque realmente os caboclos eram fortes mesmo, então, ou era forte ou tinha que ser forte, então eram usadas essas valas que faziam essas diferenças de divisa de propriedade. Depois, quando começou o tempo do Império, isso foi acabando um pouquinho, por causa da Sesmaria foi terminando, porque de repente os portugueses descobriram que havia muita terra nas mãos de pouco, porque os sesmeiros, eles pegavam fazenda que você rodava o dia inteiro, você não sabia onde ficava a divisão de uma, a divisão de outra. Depois, já mais tarde, começou a ver essa divisória, como a gente viu ali, que é o bambu. Então você planta uma fileira de bambu, então de um lado bambuzeiro uma propriedade, do outro lado bambuzeiro outra propriedade. E depois, mais tarde, não sei dizer a data exata, aí começou a surgir o ferro e aço, aí surgiu o arame. Então aqui a gente está hoje diante de 3 dessas realidades. A vala escrava aqui, os bambuzeiros e a cerca de arame, hoje conhecido como arame farpado. Então era essa forma. E os sitiantes que não tinham dinheiro, mais tarde, que eram os mais pobrezinhos, usavam-se pé de vegetação. Tanto que aqui em Taubaté nós temos um bairro chamado Pinhão do Borba, era exatamente por isso que era muito sitiante. Então se pega um pinhão brabo, que é um arbusto, basta você quebrar o galho do arbusto e fincar no chão, que ele pega normalmente como um pé de amora, assim, então fiou no chão e pega, então era mais prático isso aí. Então, mas isso aqui é uma raridade. Aí depois tem pessoas que defendem que isso aqui é uma estrada. Sim, mais tarde, porque se aproveitava, como também mais tarde se aproveitou os tropeiros, né? Porque se você vai com a tropa buscar mantimento numa fazenda para transportar para outra fazenda, ou até mesmo transportar-se para outra cidade, por que você ia entrar em picada na mata sendo que você tinha as valetas? Então você passava dentro dos valos com as tropas e a tendência é o pé do burro, da mula, afundar mais ainda a vala. Quanto mais afundasse, melhor seria. Depois, quando acabou tudo isso aí, se aproveitaram, né, essa permanência para simplesmente fazer estrada, né? Porque em alguns lugares era só a máquina passar e pronto. Nesse trecho aqui não passou provavelmente, por quê? Passou em cima. Porque elas eram estreitas, não eram valetas largas, então a máquina passar por dentro teria muito mais trabalhos, né? E a água de chuva correria tudo para dentro da valeta. Então, esse aqui é um exemplo bem claro a respeito dessas valas divisórias. Então, é muito bacana isso aqui, que se preserva isso. Hoje você vê que o tempo que isso aqui foi, que hoje a gente tem, olha o tamanho da árvore aqui dentro. Tá? E provavelmente tinha maiores ou tem maiores dentro da vala. Então ainda estava dentro da divisória. E também os tropeiros deslocavam dentro, porque era fácil, né? Eu vou pegar o material daquela fazenda, eu já estou aqui, vou pegar daquela fazenda, eu estou aqui. E me dava referência também para onde que eu ia, já que eu estava dentro do vale, então eu ia percorrer várias fazendas dos 2 lados ao longo desse valo dos escravizados, ou como na época era chamado de valo dos caboclos. Tem lugares que aparece claramente que não era uma estrada. Eu não sei dizer quando é que surgiu máquinas, né? Então naquela época não tinha essas máquinas que tem hoje, né? Então você vê claramente que se tratava de valo. Aqui você percebe, inclusive, melhor ainda, porque o barranco é praticamente reto.
Só que o tempo, a chuva foi escorregando a terra para dentro e tinha que ser reto, porque além de marcar a divisória também, o gado não podia passar de um lado para o outro. E na posição que está aqui hoje, o gado passaria, mas naquela época não, que ele tinha que ser praticamente reto o corte para não haver esse problema do gado passar. Então aqui já vê. E também vê também aqui a diferença de 2 homens. O que está aqui, ele cavando aqui, ele joga para lá. E o que está cavando aqui, ele joga para lá. Agora, se fosse muito mais largo, o terceiro homem não caberia aqui dentro aqui para jogar a terra. Então, a gente vê aqui, olha, um cipó desse aqui desenvolver essa espessura aqui, demora-se um bom tempo. Então, isso é uma das permanências que mostra o quanto é antigo essa vala. Em alguns lugares aí, ó. Aqui a gente já pode ver aqui desse lado aqui, por exemplo, que essa propriedade aqui, o que nós conhecemos hoje, o arame farpado. Então hoje ele está delimitando ali. Por que ali? Porque se colocar aqui dentro também não teria sentido, tá? Então esse valo fica alguns momentos fica em uma propriedade, outros momentos em outra propriedade, porque a cerca está delimitando. E mesmo que a divisória do outro fosse o meio, não haveria vantagem com uma cerca bem no meio desse valo. Então, por isso que tem essa manutenção. Manutenção, tá? O Silésio, o que a gente consegue observar é que em alguns pontos, por conta das chuvas, ela assoreou. Sim. Mas existem 3 grandes locais, pontos aqui extensos, que ela se manteve. Sim. A gente observa que tem o resquício dela ao longo de toda essa estrada, né? Mas se manteve mais nesse trecho de descida, onde a enxurrada passa e não consegue assorear, né? Não tem o assoreamento. Exatamente, Rodrigo. Exatamente. Olha, aqui praticamente quase que terminou ela. Por quê? Como você falou mesmo, Rodrigo, é uma descida. Então aquela terra de lá que foi tirada foi acumulando nesse local aqui. Então ela tornou-se rasa aqui. Exato. Olha, um formigueiro que já tira bastante terra. Um tronco que cai no meio da vala. Isso, tudo isso. Ele apodrece e ele torna-se algo que no caminho. Então vai... A chuva ela vai carreando material fino, né? Sim. E aí se tiver alguma coisa que vai obstruindo, ela vai sedimentando e Sim. vai assoreando. Olha aqui a gente vê um exemplo, um formigueiro. Aqui onde eu tô tem um buraco. Exatamente. Buraco tatu. Então aqui vê um formigueiro. Olha a quantidade de terra, olha só, tem a quantidade de terra solta com esse formigueiro aqui. Então a próxima chuva que der, essa terra vai fazer o quê? Vem para dentro. Ela vindo para dentro, ela vai tampando. E a gente não pode esquecer também o tempo que foi isso, né? Como eu já falei, isso aqui foi usado mais no tempo da Sesmaria, e a Sesmaria mesmo ela terminou em 1822, com a chegada do Império. É claro que continuou ainda, mas o tempo é muito grande para ter essa permanência em alguns lugares aqui. Olha só, isso aqui, qualquer chuvinha, qualquer coisa, são terras soltas, ela vai fazer isso aqui, pronto, vai para dentro e vai entupir. Agora imagina quantos anos foi isso e quanto de formigueiro tem aqui. Aí nós falávamos sobre o bambuzeiro aqui, já demos de cara com um que provavelmente mais tarde, já em substituição, já começaram a colocar o bambuzeiro, o bambu. O bambu ele é muito difícil haver uma permanência dele, exatamente porque ele era muito usado, né? As casas de pau a pique, tudo usava bambu. Então, com o tempo, plantava e foram retirando. E aqui ficou um desses bambuzeiros. Olha o bambuzeiro aqui. Então, nós temos 3 configurações aqui, então, né, Silésio? Sim. As valas, os bambus e a cerca. Sim, sim. A evidência dos 3. Exatamente. Olha aqui como ficou bonito dentro do bambuzeiro aqui. Olha aqui, Cláudio.
E ficou bem bonito dentro do valo o bambu, né? Que inclusive... Nossa, isso é a gruta da cuca certinho. Não, e o saci também, ele nasce aqui dentro, aqui, ó. Se você contar 7 gomos aqui, ó, e der um taio nele aqui, provavelmente você vai ver um sacizinho saindo ou um ninho de saci. Olha, aqui praticamente ela quase que termina, por quê? Porque ela chegou numa área que a velocidade, perde-se a velocidade cinética das águas, e aí decanta, acaba, o material fino fica assoreado aqui. E também percebe que animais desceu ali, né? Então, aqui é o leito carroçável, né? Exatamente. É nessa estrada, nesse leito carroçável, que essas 3 gerações de funcionários comentavam com a gente a respeito de escravos conduzindo carros de boi por aqui. Mesmo após séculos de ação do tempo, ainda restam marcas visíveis dessas estruturas históricas na paisagem, sendo extremamente raras de serem observadas. Durante o trajeto das valas, também foram encontradas moedas do período imperial brasileiro, reforçando a relevância histórica da região. Então, mas ela vai aparecer novamente, esse valo? Vai, os valos eu vou te mostrar. Então, muito bacana, Rodrigo, bacana mesmo. A gente lutar para preservar essas coisas, porque infelizmente o progresso vem aí, não quer saber da história, não quer saber dessas permanências e vai destruindo tudo. Mas enquanto a gente puder lutar, acreditar que é possível sensibilizar as autoridades, no caso, para que isso aqui permaneça, porque nós estamos falando de uma coisa aqui do tempo de Sesmaria, que se fazia essas divisões de terras através desses valos aqui, e dá para imaginar quanto sofrimento, quanta dor para essas pessoas. Você imagina uma fazenda, chutamos assim, vou falar em quilômetro, que tenha 20 quilômetros, já pensou fazer 20 quilômetros no braço essas valas? Ah, não é para qualquer um, não. Trecho. Tá. Como esse sítio ele tem um potencial enorme, turístico, cultural, Sim. ecológico, Sim. A gente teme que esse traçado da Carvalho Pinto, né, eles estão fazendo estudos, passe justamente aqui e impeça esse potencial nosso de crescer nesse sentido, com relação à parte histórica, educacional, né? Sim. Então, a gente está conversando, vendo aí da possibilidade deles afastarem um pouco mais para o local que era anteriormente. Sim. Em 1992, quando o Dersa fez estudo. fez um estudo, não era tão para cá, Tá. né? Era mais para lá um pouco. Inclusive isso aqui vai passar margeando a casa onde o Mazzaropi filmou a Banda das Velhas Virgens, né? Recentemente o Hotel Fazenda Mazzaropi se manifestou, ele tem a intenção de nos ajudar, se preocupa, né, e se sensibiliza por isso, para que não seja tão próximo e impeça esse passeio, roteiro, que inclusive você é o detentor aí da patente desse roteiro. Sim. Né? E aí você vem trazer um turista para ver uma área rural tão preservada, nós vamos lá daqui a pouco, uma rodovia passando do lado, né? Começa a perder toda a graça, né? Perde um pouquinho o sentido da coisa, né? Porque principalmente o trabalho que a gente desenvolve aqui nos sertões de Taubaté é mostrar essas questões históricas, cultural e sobretudo mostrar os sertões, né? Se eu quiser mostrar uma rodovia é muito simples, né? Eu vou lá no centro da cidade, então... Nós não somos contra o progresso, inclusive meu avô era do DR, meu pai era do DR, ficou de 77 a 2022, eu trabalhei para o DR durante quase 20 anos, mas se dá para pensar, se tem uma alternativa, que seja usada essa alternativa, para que todo mundo fique feliz. E para eles não vai haver prejuízo nenhum, né? Não tem. Inclusive uma proposta de um traçado, que é o mais próximo do anterior, de 1992, ele tem até 4 metros, uma medição simples do Google, a menor do que o que eles estão estudando hoje. Certo. Né? Mas vamos lá, vamos ver o trecho aqui do... Isso.
Então as valas... Pode falar? Aqui onde foram encontradas as moedas, né, da época do período colonial e Império, Brasil Império. Sim. Nesse trecho. Justamente onde estão querendo passar uma rodovia aqui. Sim. Antes não, antes ela era um pouco mais para lá e fazia uma curva. Sim. Agora estão mais para cá, um pouco. Então, não se sabe ainda se vai vingar isso, né? Mas E se ela chegar para lá, daí preserva isso preserva aqui. aqui, né? Esse local é o que ainda tem, nós ainda temos evidências de materiais aqui, Uhum. mas ainda não cavamos, porque você tem que parar, cavar, Sim. dá trabalho, né? Não é Sim. só detectar e você não acha com facilidade, você tem que Uhum. cavar aí meio metro, Sim. 80 centímetros às vezes, Sim. mas foram onde foram encontradas as moedas. Provavelmente vai encontrar muito mais, né? Se nesse trecho vocês encontraram isso, imagino. Você vê aqui que desemboca a estrada aqui, provavelmente ela tem a continuidade mais para frente, Sim. e foi um pequeno trecho que passou o detector. Uhum. Agora, com o nosso detector próprio, a gente pode passar ao longo de toda essa estrada, Sim. de todo esse caminho, Sim. até dentro das valas, para ver se encontra algum material. Sim, sem dúvida. Olha, isso aqui tem um rosto. Essa moeda aqui, ela é do Brasil Colônia. Da época do Brasil Colônia, 1821. Muito doido isso. Rodrigo, como que você ficou sabendo que exatamente a ampliação da rodovia Carvalho Pinto, que foi anunciada há alguns meses aí pelo governador, passaria nessa parte da sua propriedade? Assim, essa história da Carvalho Pinto, volto a dizer, nada contra, né, o progresso, a gente tem conhecimento disso desde 1992. E até eu trabalhei um tempo para o Dersa também, na Dom Pedro, em outras rodovias. Depois de muitos anos, eles também já não tinham mais exatamente o traçado original. E aí, nós ficamos sabendo através das redes sociais e de pessoas que adentraram aqui para poder fazer as marcações. Para nossa surpresa, a coisa está mais para cá, mais para o norte do que para o sul. Antigamente ela era mais ao sul um pouco. Ela vinha desse morro e fazia uma curva, pegava naquele outro morro. Agora estão querendo vir mais para cá. Inclusive nós temos uma nascente aqui que passaria por cima dessa nascente, uma das poucas nascentes que a gente tem aqui no sítio. Mas foi isso, através dessas redes sociais, de equipes que vêm aqui para fazer marcações, fizeram uma marcação próximo ali a essa nascente, com piquete, com numeral. Só que eles entravam aqui por trás, a equipe entrava aqui por trás, acabava entrando aqui na nossa propriedade, eles acham que eles não têm noção de onde termina uma coisa e começa outra propriedade. Não foram lá na frente da sede pedir autorização. Aí ficamos sabendo através dessa movimentação. E houve um questionamento também através do GAEMA, a Artesp, porque isso é um plantio de um TAC de um terceiro, que nós disponibilizamos uma área através do Banco de Áreas da Secretaria do Meio Ambiente. Então tem um terceiro fazendo um plantio aqui. O TAC não é nosso, né? Sim. O termo de ajuste de conduta não é nosso. Uhum. Aí o terceiro, que é um Porto de Areia, está fazendo uma parte de reflorestamentos aqui. Sim. E aí a gente também é co-responsável por isso. Eu informei o GAEMA a respeito dessa rodovia que está em vias de passar por aqui e que pegaria um pedaço desse plantio aqui. E eles chegaram a questionar lá a Artesp e deram uma resposta, acho que um pouco até não muito convincente, talvez. Sim. Não sei ao certo. Acho que a gente precisa dar uma aprofundada nisso daí, né? Para que seja pelo menos no entorno disso daqui preservado, para que a gente possa estar expandindo esse conhecimento para as futuras gerações. Sim. Seria isso. Só explica para as pessoas o que é GAEMA.
GAEMA é o Ministério Público que cuida dessas grandes intervenções públicas, né? De licenciamentos, né? É um grupo de meio ambiente que cuida desses órgãos que vem fazendo rodovias e obras públicas de grande impacto. Vai tudo embora. E nós estamos fazendo aqui um corredor ecológico, né? Porque nós temos uma remanescente grande, uma mata nativa aqui, ó, atlântica, mata atlântica grande de um vizinho, e por onde nós passamos agora nessas valas, né? Sim. São maciços expressivos de mata. Sim. E aqui na nossa propriedade a gente, poxa, tem uma mata grande ali, outra aqui, vamos unir elas. Mas nós fizemos um corredor ecológico, que é esse daqui. Sim. Liga um vizinho ao outro. Que bacana isso. Aqui já está em estado bem avançado já. A gente tem visto diversos animais aparecerem que até então não tinha. O lobo-guará aparece aqui. Legal. E tô vendo várias qualidades de árvores, né? Sim, né? Para atender a norma lá, acho que do CONAMA, se não me engano. Tem que ter no mínimo 85 espécies, 80 espécies diferentes para que a mata possa sobreviver. Uma cuida da outra. Para que ela possa sobreviver tem que ter essa diversidade. Estamos esperando ver se aparece macaquinho. Rodrigo, esse aqui é o nanás? Nanás. Esse aqui já até secou já. Oi? Tem uma fruta dele aqui que já até apodreceu. Abacaxi nanás. Aqui, ó, o abacaxi nanás. Quando eu vinha pro sítio aqui, acabava minhas bolachas, que eu não voltava para casa. Sei. A gente saía pro meio do mato para comer isso daí, que era a única coisa que tinha. Puxa vida. Inclusive deve ter algumas maduras. Gravatá. Gravatá. Caraguatá, banana do mato. Gravatá. Isso aqui o pessoal procura muito. Você até chupa ela, mas ela é grudento o negócio lá. Marrenta. Aí o pessoal usa para fazer xarope, para vários tipos de coisas. Esse aqui é a famosa barba-timão. Remédio para várias qualidades, para várias coisas. E também ele se usa o sabonete de barba-timão também. Erva de saíra. É o que o pessoal usava antigamente para fazer a saia do presépio. Erva de saíra. Cheiroso. Olha lá, um pé de graviola. O limão cravo ali. Aí o ouro aqui, ó. Urucum. Urucum. Pra quem não sabe, coloral. Coloral. A gente usava para pôr no arroz, para o arroz ficar mais delicioso. Delicioso nada, dava cor só. Os indígenas usavam para pintar o rosto, fazer artesanato. Foi a plantação já de vocês? Já é plantio nosso, dentro dessa diversidade de 80 espécies. Quantas mais ou menos mudas foi plantada? Olha, são 1.662 mudas para cada hectare, 10 mil metros. Nós reflorestamos aqui 13,3 hectares vezes 1.662. Então são mais de 22 mil mudas que foram plantadas aqui. Nossa, mas é super rico essa questão de matas aqui na região aqui. Quer dizer, poderia ser muito mais. E quando entra uma rodovia, com toda certeza vai se reduzir ainda mais essas questões. E o Rodrigo falou na questão, por exemplo, a gente pensa não hoje, mas a gente sabe o quanto de veículos, caminhões corre uma rodovia tipo Carvalho Pinto, e quantos produtos inflamáveis, quantos produtos químicos e quantos acidentes se dá se um caminhão com produtos altamente destruidor, tóxico, cai sobre uma água. A gente sabe que a água vai rodar e vai até o tratamento. Então, realmente é verdade. Quanto mais a gente puder evitar que isso aconteça, é interessante. Aliás, é importante, né? Porque quando um caminhão dá um acidente numa área seca, se isola aquela área lá e consegue parar. Mas quando cai na água, não tem como parar a água. A água vai levar mesmo até
onde ela tiver que ir. Então, evitar rios, córregos assim é super importante, tá? E Trafegar o menos Sim. possível, Sim. ou mais fora possível desses trechos que são vulneráveis. Sim, sim. Porque quando cai na água aí não tem como parar, né? Existe várias tecnologias, mas 100% não tem como parar a água. A água tem que ir, né? Não dá para represar ela e retirar o veneno de dentro dela para depois liberar ela. Então não tem como. Então, quanto mais se evitar a várzea, é importante. Em questão de floras, faunas, assim, principalmente a gente já passa por um período que, como a gente viu hoje, a cada dia a destruição vai acontecendo mais e mais. Talvez o grito que a gente dê agora seja pequeno, mas é importante que alguém dê esse grito, né? Porque senão vai ser difícil. Vou caminhar? Então, como você pode ver aqui, é uma área bem encharcada, né, de várzea, e tem essa nascente aqui, ó, que inclusive precisa ser recuperada, né? Nós já recuperamos algumas e essa é uma das poucas que estão por fazer. E, por incrível que pareça, o estudo da Carvalho Pinto passaria exatamente por cima dessa nascente. Um local que pode ser melhor preservado, ou melhor pensado, para criar ambientes e atrativos para que seja realizado aqui turismo rural. Essa planta é característica de locais de nascentes, né? Então, o meu projeto é utilizar essa várzea aqui para fazer um lago de cava e criar atrativos para que seja promovido o turismo em grande escala e também crianças em situações de vulnerabilidade, que nós já fizemos plantios aqui com crianças de ONGs, entendeu? Você falou que a respeito da nascente, agora desse espaço que está ligado ao Gaema, então quer dizer que essa área também tem uma questão relacionada à preservação. Ela tem algum tombamento, isso, ambiental então, também? No plano diretor da Prefeitura de Taubaté, há muitos anos atrás, eu queria entender, eu sou engenheiro civil formado em 2000, eu queria entender o que de fato tinha, quais eram os planos da Prefeitura com relação a essa área. Então eu descobri no plano diretor da Prefeitura que existe uma mancha, uma mancha aqui grande no mapa, uma achura no mapa, que aqui é uma área de preservação de várzea. Anos atrás eu fui atrás de alguns políticos e eles me falaram que pensava-se, que isso foi pensado para se proteger aqui as coletas de água da Sabesp. Nós temos aqui logo à frente, aqui passa o rio do Itapecerica, né? O córrego do Itapecerica passa aqui embaixo. E logo aqui na frente nós temos as coletas de água da Sabesp que abastece 30% da prefeitura, da população de Taubaté. Que é a bacia do Rio Una, né? Que é a bacia do Rio Una. Isso aqui é uma microbacia do Rio Una, onde nós estamos aqui agora. E então a ideia de se preservar essa várzea, a continuidade delas aqui para frente, é porque tem-se o medo de que possa haver algum derramamento ou empreendimentos que possam poluir o lençol freático, entendeu? Ou derramamento de material poluente, e isso possa prejudicar o abastecimento dessa população. Nós estamos falando aí de cerca de quase 100 mil pessoas que fazem uso dessa água, né? Que saem aqui do Rio Una e das microbacias do Rio Una. Sim. Então seria isso, né? Quer dizer, nesse caso, a construção, a ampliação da rodovia coloca em risco esse manancial, essa microbacia do Rio Una, né? Coloca-se em risco, né? Certo que a CETESB vai fazer essas ponderações, acredito eu que vai também verificar tudo que tem que ser feito, porém, quanto mais a gente tira a rodovia desse trecho de várzea, porque aqui você cava meio metro já da água, quanto mais você tira
desse lençol freático, dessa questão de várzea, né? Áreas de preservação de várzea, os riscos diminuem. Então, o progresso é aquilo que eu te falei, não tem como impedir o progresso, né? Mas se puder ela andar em locais mais secos, corre-se menos o risco de, porventura, algum acidente no futuro, vir a poluir esses lençóis freáticos e então paralisação, por exemplo, de um abastecimento de água em Taubaté, isso seria muito ruim nesse sentido. Bom, gente, aqui a gente chega praticamente ao final do trecho que a gente mostrou para vocês a respeito do caminho dos escravizados, sobre o aspecto ambiental, sobre o aspecto histórico, memorialístico dessa parte de Taubaté, que poucos conhecem. Mas exatamente nesse local onde nós estamos, está aqui o Silésio, está ali o Rodrigo, também tem uma importância histórica. Rodrigo, que história é essa? Bom, aqui em 1979 foram feitas as filmagens do penúltimo filme do Mazzaropi, Panfilmes. Escolheu aqui, um dos integrantes, escolheu aqui como sendo o sítio, a sede mais pitoresca da região para estar encerrando esse filme. E o Silésio, nosso companheiro aqui, tem feito um trabalho espetacular com relação à Rota dos Mazzaropis. Sim, dentro do projeto Sertões de Taubaté, que a gente mostra a riqueza de Taubaté, principalmente dos sertões como é aqui, então a gente traz o turista até aqui para ele reviver um pouquinho sobre a vida do Amácio Mazzaropi. E nesse local aqui é que foi escolhido para haver um encerramento do filme do Mazzaropi, A Banda das Velhas Virgens. E aqui permanece tudo da mesma forma. Se você pegar o filme, assistir o filme, você vai ver que o encerramento dele, essa estradinha que aparece aqui, o Padre Mané entra com a banda só formada por velhas virgens, que vem nessa direção aqui, aparece o Lago Sertim e aparece também a residência do mesmo jeito que ela estava na filmagem. Até as árvores, aparece essa que está aqui atrás de mim, ela aparece no filme, você pode conferir, só que lógico, ela era menor, né? Então permanece da mesma forma. Então, se passar uma rodovia aqui, provavelmente vai pegar parte dessa história, desse visual, vai destruir um pouco dessa cultura aqui na região. Então, foi aqui que foi filmado o encerramento da Banda das Velhas Virgens. Silésio, muita gente, você que faz aí o turismo rural, vivência rural na cidade de Taubaté, já há mais de década, muita gente, quando você fala que aqui foi um dos 7, né, do filme do Mazzaropi, ela fica curiosa em saber mais sobre a região, ela procura também saber sobre como que foi os bastidores dessa filmagem. Sem dúvida. A primeira coisa que causa aqui é o impacto visual, porque dentro do ônibus eu mostro uma foto do filme e daquele local. Aí quando chega aqui, o Rodrigo coloca um banner lá na frente e naquele banner lá a pessoa vê e olha e fala, nossa, é aqui mesmo, não tenho dúvida que é aqui mesmo. E essa riqueza sobre Mazzaropi, o Mazzaropi é Mazzaropi, né? Então qualquer lugar do Brasil, pessoas do Brasil que vêm aqui, quer conhecer um lugar desse, quando vê, fala, nossa, é igualzinho, da mesma forma. Já em alguns outros locais aí onde ele filmou, você chega ali, você fala para as pessoas, e as pessoas não têm esse impacto, porque não tem essa questão de olhar e ver e conferir aquilo lá. Então fica só na história somente. Agora aqui não, ele causa esse impacto. Realmente aqui. Tá? Rodrigo, na época aí que o Mazzaropi escolheu esse espaço, na produção dele escolheu esse espaço, já era da sua família? O pessoal participou? Você conhece alguém aqui da região que participou desse filme? Eu tinha nessa época 5 anos de idade. E me lembro de comentários e poucas coisas a respeito desse filme. Eu sei que eles ficaram o dia inteiro aqui, para lá e para cá, para lá e para cá, com as câmeras, e nós até pensávamos, nossa, vai aparecer bastante coisa do sítio, né? E apareceu, são 2 minutos e 41 segundos, se eu não me engano. Meu avô foi convidado, amigo dele, depois lá foi convidado a participar do filme, mas eu acho que ele ficou meio envergonhado e ficou escondido atrás da janela da Aquela sala. janela lá? Aquela janela ali lá da sala. Dizem
os atores, o pessoal da filmagem, que quando se amplia ali, dava para ver a silhueta dele daquela janela, né? Ele não quis aparecer. Mas é isso, e eu assisti o filme, eu era muito pequeno, tinha 5 anos de idade, minha mãe me levou no cinema, eu dormi no cinema e ela me acordou no momento que estava passando o sítio, né? E eu era criança, me levantei e falei, pessoal, eu olhei para trás e falei, no sítio do meu avô, quer dizer, o mal. Era muito criança para estar lembrando de muitas coisas daqui, né? Sabe-se também, que, não sei se o Silésio pode confirmar essa história, de que as velhas virgens da banda, elas eram senhoras que no passado ajudaram ele com relação a costurar um terno que ele rasgou quando ele estava indo fazer uma entrevista no final dos anos 40, início dos anos 50, não sei se você sabe, Léo. Tem uma história de que ele estava indo fazer uma entrevista de emprego no final dos anos 40, início dos anos 50, em São Paulo, e ele rasgou o terno, e essas senhoras lá na rodoviária velha costuraram a toque de caixa o terno dele para que ele pudesse fazer a visita, e ele se comprometeu então a voltar algum dia e a pagar essa dívida, né, a costura. E ele sempre, pelo que fala, ele sempre ficava incomodado com isso, porque ele nunca voltou lá. E ele só voltou lá depois de 40 anos para convidar aquelas pessoas, algumas eram filhas daquelas senhoras que já tinham falecido, para que então pudesse participar do filme. Então as velhas virgens da banda são na verdade costureiras, algumas sobreviventes e outras filhas de sobreviventes que ajudaram ele no passado. Ele fez questão de homenagear elas nesse filme. Entendeu? O Rodrigo, quando fala de rodoviária velha, gente, é para a gente localizar, né, atualmente. Mas nessa época utilizava muito aí a estação ferroviária, né, que é ao lado da rodoviária velha. Exato. Ali, que é onde o Mazzaropi pegava, descia em Taubaté e voltava para São Paulo, né, e onde o trem era, nessa época dos anos 40, 50, era o principal meio de transporte aí entre a capital e aqui o nosso interior. Ô Rodrigo, depois que Mazzaropi filmou aqui outras ações, outras atividades culturais, antes de chegar aí nos Sertões, né? Sertões está movimentando bem essa parte cultural, mas antes já teve alguma outra atividade, algum outro filme também já foi feito, alguma outra produção? Filme não, nós fizemos atividades aqui com crianças em estado de vulnerabilidade, com plantios, né? A propriedade tem sido referência nesse sentido, né? Uma propriedade com enorme potencial turístico, cultural, ecológico, né? Por conta dessas ações que nós tomamos aqui. E nós estamos querendo ver com o poder público, né? Tentando verificar sensibilizar eles de que essa estrada passando muito próximo aqui da casa vai perder esse efeito paisagístico, né? Sendo que antes ela passava mais ao sul um pouco, né? Se passasse um pouco mais ao sul, a gente teria garantia de poder estar dando continuidade nesses trabalhos que a gente vem tendo há muitos anos aqui. Bom, aqui a ameaça pode ser ali a área de várzea e o caminho dos escravizados, né? A vala também. Sim. Mas e seus vizinhos? Eles também estão sendo, de alguma maneira, ameaçados nas suas propriedades com essa passagem da estrada? Então, se houver um pequeno desvio desse traçado aqui conosco, já vai favorecer outros 2, 3 vizinhos à frente, que também têm interesse de não passar em cima das suas propriedades, que são construções, galpões, né? Ela estaria mais próxima do local, como eu te disse, lá de 1992, um traçado mais antigo. Né? O impacto seria bem menor. Então, e outros vizinhos, tem vizinhos mais para trás que eu tenho conhecimento que não se importa. Mas aqui a propriedade está sendo cortada ao meio, então isso causa um impacto muito grande, né? Sendo que poderia estar sendo cortada, mas na borda não impactaria tanto essa propriedade sendo cortada ao meio. Essa é a questão aqui em termos de preservação. As rotas dos escravos, os caminhos escravizados, as valas, esse trecho paisagístico, né, que o Silésio tem feito um excelente trabalho. Você já imaginou, ele chega aqui com ônibus, com 2 ônibus cheios de pessoas para mostrar um lugar desse, com uma rodovia passando exatamente aqui, bem aqui próximo, que causa um impacto muito negativo, né, para a propriedade. Se passar um pouco mais longe, a gente ainda consegue fazer uma barreira de vegetação e então não vai impactar tanto assim. Bom, vocês, Silésio, Rodrigo e mais
proprietários aqui vizinhos já foram chamados para algum tipo de audiência, algum encontro com as autoridades, especialmente as autoridades estaduais? Prefeitura também, de alguma forma, já promoveu algum encontro para discutir sobre essa situação? Afinal de contas, o território de Taubaté, né? Ainda não. Eu fiquei sabendo que vai haver audiências públicas para falar a respeito de 26, disseram que tem 26 traçados, mas o curioso é que só estou vendo estudos aqui, pelo menos em mim, em um único traçado. Mas ainda não fomos chamados, e eu até estava comentando esses dias aí com o pessoal da minha família, com os meus pais, que eu acho que antes de colocar para o público falar, nós tínhamos que ser os primeiros a ser ouvidos, porque afinal de contas estão passando dentro do quintal de casa. É estranho fazer uma audiência pública para que terceiros falem a respeito daquilo que me pertence. Eu teria que ser o primeiro a ser ouvido, a primeira conversa tinha que ser conosco, de quem efetivamente vai ser impactado, né? Porque nós temos soluções que não só favoreceriam essa propriedade para o futuro dela e das gerações futuras que estão por vir, como também iria favorecer outros vizinhos que estão preocupados com esse traçado, e iria favorecer eles também. Então, faz uma audiência pública para que terceiros sejam informados de que uma rodovia vai passar dentro da minha casa, mas eu quero ser ouvido também. Gostaria de ser ouvido, gostaria de falar, olha, dá para passar aqui, vai melhorar, vai tirar todo esse impacto, e a gente pode continuar nosso trabalho com relação às crianças em estado de vulnerabilidade, dos plantios que a gente tem feito, né? Porque nós já fizemos isso aqui pensando, nós temos consciência de que um dia essa rodovia iria passar, isso aí vem desde 1992. Uma hora vai passar, uma hora vai passar, uma hora vai passar. Mas a gente percebe que não estão onde eram antigamente, né? E tem alternativas, né? Eu sou da área de engenharia civil, trabalhei por anos na parte de transportes, e eu percebo que existem soluções menos agressivas, menos impactantes, tanto para nós como para outros vizinhos que estão à frente da gente. Hoje, o mesmo território que preserva memórias ambientais, históricas e culturais pode enfrentar uma transformação definitiva com o avanço da obra. A discussão reacende um debate cada vez mais presente. Até onde o desenvolvimento pode avançar sem comprometer patrimônios que carregam a identidade e a memória de uma região inteira?